Olá, tudo bom? Sou o professor Pedro, de Linguagens aqui do Pré-ENEM, e agora a gente vai fazer a resolução de questões relacionadas às tipologias textuais injuntiva, expositiva e descritiva, ok? Vamos ver como é que esse conteúdo vai cair na sua prova, resolvendo algumas questõezinhas dos Enems que já passaram. Então, vou dar uma mesma observação que eu dei na aula anterior da tipologia narrativa e dissertativa, tá? As tipologias e os gêneros textuais podem cair de forma direta e indireta. Como assim? De forma direta, perguntando as características específicas daquela tipologia ou do gênero, ou de forma indireta, com como aquele gênero vai circular na sociedade, por exemplo. Ok? De como aquele gênero ele pode fazer parte de uma tipologia e de outra. Tá? Então ele vai cair tanto com as características próprias, por exemplo, da injunção, ou um texto injuntivo vai cair na prova, vai pedir para você interpretar, mas eu preciso saber das características dessa injunção para poder entender o que a questão fala para mim. Show? Vamos começar com a nossa primeira questão. Nós temos aqui um texto chamado Cores do Brasil, é do Enem PPL lá de 2018, e aí vamos ler o texto primeiro para poder resolver a questão. Cores do Brasil. Ganhou uma nova versão revista e ampliada o livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Ardier, espero que seja assim o nome dele, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento arte naif do Brasil, como define o autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura Ardiz. O termo em francês foi adotado por designar internacionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece Ardiz. O organizador do livro explica que a ordem não tem pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente, são muitos artistas, observa. A nova edição veio da vontade de atualizar as informações publicadas há 26 anos. Ela inclui artistas em atividade atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. A Arte Naif no Brasil 2 traz 79 autores de várias regiões do Brasil. Então olha que legal, a gente vai ter aqui um texto que está descrevendo, né, sobre essa obra, está expondo informações sobre essa obra. Bora para as alternativas. O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre a arte naif no Brasil. Na organização desse trecho, predomina o uso da sequência. Pessoal, não se assustem, tá? Sequência textual é a mesma coisa que tipologia textual, ok? Então ele quer saber qual que é a tipologia desse texto que nós lemos. E aí, bora pensar. Vou voltar aqui no texto para a gente lembrar de uma coisinha. Qual que é o principal objetivo desse texto? É somente descrever as características da publicação. O texto está ensinando o autor a fazer alguma coisa? Está narrando alguma história? Está expondo fatos sobre a publicação da nova edição? Tem um olhar subjetivo ou tem um olhar objetivo? Essas questões que eu levantei para vocês são importantes para eu entender e conseguir classificar esse texto dentro de uma tipologia. Porque olhando aqui para as alternativas, nós temos as 5 tipologias. Então vai de você lembrar quais são as características gerais de cada tipologia para poder perceber em qual que esse texto se encaixa. Bora nas alternativas. Letra A, injuntiva. Nós conversamos na última aula sobre injunção. O texto injuntivo, né, injunção, tem por objetivo principal o quê? Por meio de etapas, de um passo a passo, ensinar o leitor a fazer alguma coisa. Tem passo a passo, gente? Tem etapas nesse texto? Não, esse texto ele está sendo... Inclusive, ele não tem uma etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ele é um texto corrido em prosa, né? Então, eu não vou ter uma característica da injunção que é ensinar em nenhuma sequência de etapas, ok? Então, não é injuntiva. Já vou tirar essa, ok? Argumentativa. Lembra, pessoal? A argumentação eu preciso ter um ponto de vista e argumentos que defendam esse ponto de vista. Durante um texto, eu não vou ter nenhum ponto de vista, pessoal. Tanto que o texto em si, ele é totalmente imparcial. Eu não vou ter a opinião daquele autor,
muito provavelmente é um jornalista, né, falando sobre o texto, ele somente está apresentando as informações necessárias. Então, não, caracterizada pelo uso de adjetivos sobre o livro, pessoal, adjetivo é característica, a argumentação não vai ter característica de ter adjetivos, de ter a apresentação da descrição sobre alguma coisa, não. Narrativa, gente, pelo amor de Deus, né? Bora lembrar do Pente. Para ser uma narração tem que ter personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Não tem nenhum desses elementos aqui, então não é impossível ser uma narrativa. Descritiva, formada com base em dados editoriais da obra, será? Expositiva, composta por informações sobre a arte naif. Então a letra D e a letra E são as mais parecidas e as mais possíveis. E aí, qual que você marcaria? Vou dar 10 minutos para vocês pensarem. Não, tô brincando, a gente não tem esse tempo todo não. Bora ver a resposta. Resposta correta é a letra E, pessoal, expositiva. Professor, por que não é a letra D? Por que ela não é descritiva? Durante todo o texto, ele não está apresentando, por exemplo, características editoriais como número de páginas, número de capítulos, não está descrevendo a sensação de leitura, qual que é o objetivo da leitura. Ele somente está expondo fatos, questões factuais de publicação sobre aquela obra. Então a resposta correta é a letra E, expositiva. Bora para a próxima questão? Agora a gente tem um poema, né? Também uma música, a gente pode perceber pela estrutura. Questão 24 do Enem lá de 2019. O título da música é Blues da Piedade, do Cazuza. Vamos lá. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Muito bem, bora pronunciá-lo. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam o seu uso em sociedade. O que é isso? Quando eu falo de tipologia, pessoal, eu quero que vocês lembrem que ela vai ser muito atrelada à estrutura, correto? A tipologia, elas são características gerais dentro da estrutura. O gênero, por ter características específicas, pode também utilizar como ponto de classificação o seu uso social, tá? Enquanto a tipologia não vai se preocupar muito com isso, o gênero sim. Onde o texto está circulando, qual que é o tipo de leitor que eu quero alcançar, ok? Muito bem. A letra da canção identifica-se com um gênero ladainha. Professor, não sei o que é gênero ladainha. Para quem é católico sabe que na igreja existe um gênero próprio da igreja católica, né? Que é a ladainha, é quando um texto ele faz súplicas a Deus, né? Uma entidade religiosa. Então, bora voltar aqui e ver o que o Cazuza, né? O que o eu lírico está falando. Senhor, piedade, vamos pedir piedade. Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Então, a todo momento ele está pedindo, né? Vamos fazer isso. Dê coragem às pessoas. Observa os verbos, pessoal. Vamos pedir. Aqui ele está dando uma ordem. Lhes dê grandeza. Também está dando uma ordem. Verbos no imperativo. Qual que é a tipologia que tem característica principal? Verbo no imperativo. Vamos lá. Então, mesmo que eu não saiba o que é uma ladainha, observando o texto, eu consigo ver a característica do verbo, lá no imperativo, para poder entender. Pela utilização da sequência textual, a gente já falou que sequência textual é a mesma coisa que tipologia. Expositivo, por discorrer. Discorrer não é falar sobre um tema? Falar sobre um tema é a tipologia dissertativa. A própria questão está se contrariando. Não tem como ser a letra A. Narrativa, por apresentar uma cadeia de ações. Olha, a narrativa apresenta realmente uma cadeia de ações. Mas aqui eu tenho personagem, eu tenho enredo, eu tenho um tempo, eu tenho espaço, eu tenho um narrador. Não, não é narração. Injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. Será? Descritiva, por enumerar características. A gente vai ter adjetivos, pessoal, nesse texto, será? Argumentativa, por incitar o leitor a tomar uma atitude. Olha, ele está falando, né? Está pedindo lá uma mudança de atitude. Qual que será a resposta correta? Letra C ou letra E?
Resposta correta, letra C, pessoal. Quando a gente analisa os verbos, mesmo existindo uma necessidade de uma mudança, ele não está argumentando para que você mude, ele apenas está pedindo. Pedir, suplicar ou ordenar tem como característica principal o verbo no imperativo. E qual que é a tipologia que apresenta verbo no imperativo? A nossa querida injunção, chamar a pessoa, o interlocutor, a participar desse texto. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Se vocês precisarem, utilizem os comentários e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!